Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. Os estudos sobre tratamentos com medicamentos feitos a partir da cannabis, a maconha, e o uso desses produtos estão crescendo em todo o país, em parte pela boa resposta dos pacientes. O canabidiol e o tetraidrocannabinol, dois derivados da cannabis, estão sendo muito utilizados no tratamento de epilepsia e autismo, e seu uso tem ajudado, por razões diferentes, quem sofre de doenças como Alzheimer, ansiedade, câncer, demência, esclerose múltipla e fibromialgia, dentre outras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2016 já aprovou um medicamento e 26 produtos nacionais com essas substâncias, além de autorizar o uso de outros 450 produtos importados. Só que esses medicamentos são, em sua maioria, produzidos no exterior, porque não há regulamentação para o cultivo e tratamento da planta no país. Por isso, tem custo elevado, tornando-se proibitivos para milhares de pacientes. E agora, discute-se como o Sistema Único de Saúde poderia oferecer o uso gratuito de medicamentos formulados à base de cannabis, mas o alto preço do produto é um problema. Se a maconha para fins medicinais pudesse ser plantada e processada no Brasil, os preços poderiam cair? Eu sou William França e para debater esse tema comigo, eu recebo hoje o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E para debater com ele, eu recebo o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, médico e professor universitário, titular na Comissão de Saúde. Bem-vindos ao Câmara Debate. Muito bem. Vou começar a nossa conversa de hoje vendo com o deputado Zé Haroldo Catedral sobre uma audiência pública que o senhor foi o autor do requerimento e que aconteceu há alguns dias aqui na Câmara. Conta um pouquinho para a gente como foi e por que dessa audiência, por favor. Obrigado, William. Obrigado pelo convite do Câmara Debate para estar hoje aqui. É sempre uma satisfação estar aqui debatendo. Obrigado pela presença do deputado Dr. Luiz Ovando. Muito obrigado pela presença. Realizamos, semana passada, um debate acerca da cannabis medicinal. Como você disse na sua introdução, um remédio à base de canabidiol e de outros elementos também, que estão aí revolucionando vários tipos de tratamentos para doenças ou transtornos e espectros não transitórios. Então debatemos isso, como você bem explicou, ainda são fármacos, remédios, em sua maioria importados e que com isso tem um grande custo. Isso torna proibitivo o uso deles para as famílias mais carentes, mas que possuem ali entes que têm algum tipo de espectro, transtorno ou doença. Já é também um fármaco muito utilizado até mesmo no esporte de alta performance. Já são remédios que são liberados pelo Comitê Internacional Olímpico e atletas já estão usando ele para melhorar o desempenho atlético, como por exemplo, melhorar o sono, combater a ansiedade. Então realmente é um momento que o Brasil temos a PL 399, que está em discussão. Só para o telespectador entender, o PL 399 é um projeto de lei. Projeto de lei 399/2015, que trata da regulamentação tanto do uso do remédio no Brasil, quanto também do cultivo, que é a parte mais, digamos assim, discutível que nós temos nesse projeto. Esse projeto, no momento, está parado, aguardando uma votação, uma possível votação no plenário da Câmara, né? Ele já passou pelas comissões, está aguardando uma deliberação. Foi aprovado na comissão especial, foi criada uma comissão especial para discutir sobre esse projeto, ele foi aprovado nessa comissão especial, gerou muito debate. E hoje está parado na mesa da Câmara. Hoje não, desde junho, desde 2021. Junho de 2021. Desde exato. 2021 está parado na mesa da Câmara à espera de uma decisão se vai ser acatado um pedido de requerimento de votação em plenário ou se vai ser acatado a decisão da comissão especial e vai ser mandado direto ao Senado. Exatamente. Eu gostaria de ouvir agora o Dr. Luiz Ovando. O senhor é médico há 47 anos, o senhor se vangloria dessa sua jornada. 48 agora. Ah, já fez 48? Muito bem. O senhor, ele falou de uso por atletas, o senhor é médico do esporte, eu sei disso. Sim. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o uso ou não uso da cannabis. Eu queria saber a sua opinião, por favor. Bom,
É uma satisfação, né, ser recebido aqui por vocês, o William França e também aqui o meu dileto colega Zé Haroldo Catedral de Roraima. Estava dizendo aqui para ele que eu tive o privilégio de conhecer o seu estado, né, um estado dinâmico, muito interessante e com uma característica própria, que é o calor. Né? Ele me dizia que há duas estações, né, basicamente chuva e sem chuva. Eu estive lá na época sem chuva. E realmente fiquei bastante impressionado com o estado, né, pelo dinamismo do povo lá de Roraima. Mas, William, essa questão, esse PL, Projeto de Lei, né, 399 de 2015, ele teve como relator o Luciano Dutti, que é do Paraná. E na época, eu inclusive me coloquei contra, né, a aprovação desse projeto, até porque o relatório era muito extenso e cheio de pequenas pegadinhas, vamos dizer, principalmente em relação ao cultivo. Na condição de médico, eu não posso ser contra a cannabis, porque a história da medicina nos mostra, né, que você tem que, de uma maneira bastante oportuna e sábia, né, usar as plantas de uma maneira geral. E há uma quantidade gigantesca de vegetais e que são usados na medicina. Inclusive a morfina, o fentanil, eles são oriundos, que são analgésicos potentes, eles são oriundos da papoula, né, plantada inicialmente lá na China, e que foram usados e são fantásticos em termos de analgesia. O grande problema em relação à cannabis está no fato de que você, liberando, as pessoas vão poder cultivar dentro de casa. Eu sou favorável. O senhor entende que se houver essa liberação para o plantio medicinal, a coisa fica sem controle? Mas não tem jeito de ser medicinal. Porque o que acontece? Desse projeto, inclusive, do Luciano Dutti, que ele é relator, não o projeto dele, sim, o que acontece? Você liberando, as associações reclamam para si o direito de plantar em qualquer lugar. E aí você não vai conseguir fiscalizar, você não vai conseguir monitorar isso, com que finalidade está sendo feito aquilo. Se para uso medicinal ou para recreativo. uso recreativo. E o fato do uso recreativo é que está o risco, porque isso aí é igual alimento, você precisa comer, mas se você come demais dá problema. E o remédio é a mesma coisa, há uma adaptação orgânica. Então nós temos um sistema interior chamado sistema canabinoide, e principalmente em relação ao jovem, viu, Zé Haroldo, que o jovem é ansioso, ele ainda não experimentou determinadas situações de vida. E a cannabis, o THC, que é o tetraidrocannabinol, né, ele tem uma ação anti-ansiolítica. Ou melhor, anti-ansiedade, ele é ansiolítico. Ele é ansiolítico. Então isso faz com que o indivíduo passe a usar aquilo. E todo o remédio, ele tem um processo enzimático. Quando você começa a usar a droga, a enzima começa a aumentar a síntese para que ela vá, e você vai precisando cada vez mais de uma dose maior de determinada substância, o que acontece com a cocaína, com o tabaco e assim por diante. Então a preocupação... É o uso irregular que torna-se vício e um problema depois. Em decorrência da necessidade, o organismo vai se adaptando e vai precisando de doses crescentes. E você passa a ter lesão neurológica quando você aumenta a dose. É esse o problema, entendeu? Então é preciso que a droga seja disponibilizada, as pessoas, algumas doenças, como disse o deputado Zé Haroldo, elas são controladas, existem outras que ainda estão em investigação e os estudos não mostram vantagem, mas isso é questão de avançar. Existe hoje uma quantidade gigantesca de pesquisa nessa área e muitos trabalhos são colocados, mas nós precisamos ter o cuidado de não democratizar a droga, né? Porque se você democratiza, você acaba gerando uma instabilidade orgânica e perde o objetivo maior. E isso aí está acontecendo o seguinte, de 2017 até 2021, para se ter uma ideia, houve um aumento de 1.885% de pedidos para que se use a droga. A gente vai entrar nesses números já já. Tá, ótimo. Eu queria saber do senhor, deputado Zé Haroldo, o senhor concorda com ele, esse risco de liberar para uso medicinal pode acabar num descontrole? O senhor
O senhor tem essa visão também? Eu tenho a seguinte visão. Eu acho que a Câmara, né, o Congresso tem que se posicionar. Eu acho que nós não podemos ficar sem posicionamento, isso falando como parlamentar. Hoje, o cultivo através das associações já é uma realidade. 5 associações no Brasil já cultivam a maconha. Apenas uma delas já produz mais de 40 mil pés de maconhas ano. Por decisões judiciais, é importante Isso que a gente que eu quero entrar, isso, né? Por decisões judiciais, através de liminares. Então, a gente, enquanto nós estamos aqui, como parlamento, discutindo a questão do cultivo, a Justiça já está liberando o cultivo. Então, o Congresso precisa se posicionar, ou que sim, ou que não. Mas nós, como parlamentares, nós precisamos tomar a frente dessa matéria, porque senão, uma crítica que se faz e que está muito em alta hoje, de que o Poder Judiciário está legislando. A judicialização da legislação. A judicialização. Né? E isso nós não podemos deixar acontecer. Mas, William, isso aqui que o deputado está dizendo, antes de você falar... Não, é isso que eu quero saber do senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo com ele. É necessário você ter a droga, até por essas questões que eu já citei em termos de uso de medicamentos que não são sintéticos, são naturais e que a gente aprendeu ao longo da história da medicina com isso. Mas o que precisa é um monitoramento. Você mandar judicialmente alguém plantar, está havendo controle. Há fazendas restritas onde você possa produzir isso e que há um controle restrito daquela determinada... Fiscaliza? Exatamente. Isso aí não está claro no projeto de lei. 399, onde o Luciano... 399 talvez não esteja, mas eu tenho aqui um outro número. Atualmente, nessa legislatura que começou agora em fevereiro para cá, né, já tem 19 projetos que foram protocolados que tratam do mesmo tema. Independentemente do 399, que já está pronto, teoricamente, para ser votado, há 19 outros. De repente, nesses 19 há essa leitura também, não é? Eu acho que eu concordo com o doutor no seguinte sentido, de que realmente não pode ser um liberou geral. Tem que se criar maneiras, ferramentas, né, que fiscalizem, que regulem, né? Se isso vai ser entregue para as grandes farmacêuticas, se isso vai ser entregue para as associações, eu acho que o projeto do relator Luciano Giutti, ele entrega isso para associações, para empresas, né? E que foram autorizadas previamente pela Anvisa. E todos têm que passar por uma espécie de credenciamento junto à Anvisa, mais ou menos como o MEC, por exemplo, faz com as faculdades. Isso, tem que ter uma habilitação para isso. Que habilita as faculdades a determinado curso, mas depois de passar por um processo. Então, assim, eu acho que os projetos de lei, esses que entraram depois, não tenho conhecimento, mas realmente tem que se criar uma ferramenta grande, nem que seja criando, por exemplo, uma espécie de agência reguladora, né, que vá tratar somente disso. Às vezes a Anvisa não tem essa capacidade de fiscalização, porque trata de uma maneira da saúde em geral. Do plantio, se não autorizado, é da Polícia Federal, né? Porque se trata de um crime que invade a competência da Polícia Federal. A criação de uma agência de fiscalização própria para isso, talvez amenize o problema. Claro, sempre vamos ter algum tipo de tentativa delito, né? de burlamento sobre isso, mas o que importa é a gente ver o que causa menos dano. Hoje, a gente tem famílias que não têm acesso a esses remédios, né? Então, a gente tem que sempre balancear as situações, né? O que causaria menos dano, liberar o cultivo ou não liberar? Então, eu acho que a gente fazendo isso dentro de critérios muito bem estabelecidos e, como eu disse antes, o Congresso tomando a frente, eu acho que a gente consegue chegar numa questão, num denominador em comum e fazer essa matéria avançar. Queria aproveitar o gancho da sua fala e pedir aqui para a gente exibir uns números que eu busquei junto à Anvisa. Por favor, a primeira tela. Existem duas formas de, hoje, esquecendo dessas questões judiciais, que aí são apelos individualizados que a gente não tem controle, duas regras que existem hoje de acesso a produtos à base de cannabis no Brasil. São produtos autorizados pela Anvisa, que são aqueles 26 que eu havia falado no começo, e há apenas um medicamento, que podem ser encontrados em farmácias. Existem farmácias específicas trabalhando com isso. Ou
a importação excepcional para uso pessoal. A próxima tela, por favor, essa próxima tela traz um número bastante interessante, que são os números de autorizações para importação desde 2015. Olha o crescente. Praticamente a cada ano dobra. Se a gente for olhar uma projeção, a cada ano vem dobrando o número desses pedidos. Em 2022 houve 80 mil e em 2023, só nos 3 primeiros meses desse ano, já houve quase 28 mil. Nessa mesma proporção, ele vai sim passar dos 80 mil fácil ali nesse seguido. Já houve 181 mil. Por favor. Foi baseado nisso aí que eu fiz esse cálculo de 1.885%. Agora aqui, é importante a gente alertar para o fato de que advoga-se o uso, né, do THC e do canabidiol CBD em determinadas doenças e só tem uma verdadeiramente em que é eficaz, que é a convulsão em criança. Isso aí está muito bem estabelecido já em termos de trabalhos e a manifestação do Conselho Federal de Medicina se expressou através de uma resolução. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos lidando, Zé Haroldo, com doenças degenerativas. Doença degenerativa ou doenças expressas basicamente por sintomas em que não se sabe muitas vezes a etiologia, a causa. E aí o médico chega naquela situação assim, puxa, eu já tentei isso, a doença pelo curso natural, ela evolui degenerando, piorando os sintomas. É o caso da doença do Alzheimer, esclerose múltipla, o quadro demencial, né, de outra situação, doença de Parkinson, né, a própria fibromialgia. Então, isso não, são doenças que não têm cura, né? Então, aí você começa, diante a facilitação, você aumentar. E, de uma maneira geral, tem aí o efeito placebo também, sabe, Zé? Você sabe bem disso. E o que acontece? Você começa a popularizar e forçar. E nós temos que ter isso muito claro, sabe, William? Nós temos que ter isso muito claro para poder decidir com sabedoria, com oportunidade. Porque senão nós vamos falar assim, agora tudo vai ser resolvido com o canabidiol. E não é verdade. Eu só queria fazer um pequeno adendo. O senhor falou em popularizar. Embora tenha um número expressivo de 40, 80 mil pedidos, isso não é bem popular, porque o preço isso é um pedido para importação, né? Não são pessoas que normalmente têm recursos para importar, porque o preço varia entre R$ 380 a R$ 2.100 a dose. Eu queria saber dos senhores, o SUS vai estar preparado para, numa eventual liberação, absorver esse custo? Porque isso aí vai ter um custo de trazer esses medicamentos para a rede pública. Como é que vai ser isso? Eu queria saber dos senhores a opinião, baseando um pouco nesses números. Antes de responder, eu quero só dar uma palavra no que o doutor disse. Eu concordo com ele nesse aspecto de que realmente ainda precisa-se de muita pesquisa. Né? E eu conversando, né, com outros médicos, eles também me relataram a própria dificuldade do médico em prescrever um remédio como esse. Porque, como você disse, mostrou ali no painel, hoje no Brasil a Anvisa, ela homologou apenas um remédio, que serve para o combate à convulsão infantil. Ou seja, isso é um remédio que é o único medicamento que já tem uma pesquisa pronta, que já se sabe a seguiu todo o trâmite, né, de uma regulação. Uma criança que tem 15 convulsões ao dia cai para 2 episódios por semana. Então já existe uma pesquisa. Os outros 26 remédios, eles ainda não são homologados pela Anvisa, eles são autorizados à importação. Está num processo de homologação pela Anvisa, isso é um fator que o representante pode ou não, ainda estão no processo de homologação. Isso o representante da Anvisa nos expôs na audiência pública realizada na semana passada, né? Mas nisso eu concordo com o doutor, justamente porque ainda existe, por falta de pesquisa, por falta, até por ser uma nova área, digamos assim, de fármacos médicos, ainda carece de muito conhecimento. Então, eu realmente, os médicos ainda precisam realmente, ainda possuem essa dificuldade muito grande em prescrever remédios. À base disso, acaba que às vezes acontece, né, o que o senhor disse, né,
as várias tentativas, né, com remédios tradicionais não dão certo, a pessoa termina partindo, o que pode gerar também o efeito placebo. A questão do SUS. Dos custos para o SUS. Os custos para o Eventuais SUS. custos para o Eventuais custos. Realmente é um custo elevado, né? Mas a gente está falando de saúde pública. A gente está falando de só famílias atípicas, e quando eu falo famílias atípicas, eu estou falando ali de autismo, são 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, realmente, é uma grande classe de pessoas que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de medicamento e quer ter a possibilidade de ter. Então, realmente, é uma questão orçamentária. 75% do atendimento de saúde no país, o doutor concorda comigo, é feito pelo SUS, né? Sim. 25% é que os planos de saúde dão conta. Sim. Mas hoje, por exemplo, o único, digamos, remédio que poderia ser incluído no RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, seria esse, homologado pela Anvisa. Isso que o deputado está dizendo, Zé Haroldo, essa questão, por exemplo, autismo, né? Quem conhece a situação e vê o pai que tem um filho, e eu já tive a oportunidade de ver famílias com 2, 3 autistas. Vamos dizer assim, eu não vou dizer uma tragédia para não ser traumático, né? Mas não é uma coisa simples. Difícil, né? Só que o autismo não há confirmação. Né? Ainda não há. Ainda não há confirmação. Até porque não se sabe a etiologia, a causa do autismo. Entendeu? Então tem uma série de questões. Agora você me pergunta assim, mas e daí? O SUS estaria preparado? Eu acho que se resolver problema, não tem importância. O preço não é barato, o SUS tem que custear, porque custeia, inclusive, procedimentos muito mais caros. Se você levar em conta, por exemplo, o indivíduo que acaba evoluindo com infarto do miocárdio porque não tratou da pressão, não cuidou do diabetes, não baixou o colesterol, e aí ele chega com o coração estrupiado, insuficiência cardíaca, agora vamos pôr um desfibrilador implantável com marca-passo aqui que custa 50, 70 mil reais. Uma válvula que coloca porque você teve uma doença reumática ou então porque degenerou, porque a pressão ficou alta, que custa 120 mil reais. Então, esse custo alto é relativo. É relativo. Então, aí, no caso, se realmente resolver, tem que ser pago e tem que ser disponibilizado, mas desde que haja ciência comprovando. Muito bem. Nossa conversa está excelente, mas já caminha para o final. Eu queria agradecer aos senhores, antes pedindo que cada um fizesse uma rápida consideração final. Eu vou começar pelo Dr. Luiz Ovando, comecei com o senhor, agora o encerramento com o Dr. Luiz Ovando. Bom, e a minha consideração, primeiro agradecer, né, esse programa fantástico que a gente pode discutir, debater, inclusive com um deputado elegante na sua forma de defender seus pontos de vista, lá do estado de Roraima, e dizer que nós estamos numa fase de investigação científica para aprimorar, e a gente é aberto. Nós gostaríamos de ter, naturalmente, a medicação num preço mais acessível, mas que a gente não pode se esquecer dos riscos se popularizar, abrir para plantio de forma indevida, fazendo com que os jovens venham a ficar dependentes. Então, nós temos que ter dupla observação. Cultivar com cuidado, disponibilizar com parcimônia, e tratar adequadamente os pacientes à luz daquilo que está estabelecido cientificamente. Agradeço a sua participação, deputado Zé Haroldo. Obrigado pelo convite aqui ao Câmara Debate. Agradecer também meu colega parlamentar, doutor Luiz Ovando, também sempre muito elegante, promovendo aqui não um debate, mas um bate-papo muito fraternal. É claro que é uma nova área, digamos assim, de fármacos, e necessita de mais pesquisa, mas nós sabemos, conversando aí já diretamente com famílias que já fazem o uso, o quanto isso traz de benefício, o quanto isso melhora a vida, principalmente naquelas pessoas afetadas por transtornos não transitórios, como o autismo, o TDAH, a fibromialgia. Então, nós defendemos que se faz um bem para a população, desde que tenha ciência por trás, apoiando esses novos remédios, que isso seja disponibilizado pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? O nosso grande batalha, a audiência pública foi realizada com essa intenção. O cultivo, como eu disse, esse Congresso tem que debater, nós temos que decidir, né? Nós não podemos ficar refém de outro poder decidindo
por nós aqui, sendo que nós é que somos os guardiões das leis. Então o Congresso tem que se posicionar com relação ao cultivo, para que, se caso seja liberado, vamos ver os benefícios, vamos combater os malefícios, mas o Congresso precisa se posicionar. Eu agradeço a sua participação também. Eu conversei aqui com os deputados Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, e o Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, sobre as polêmicas que envolvem o uso medicinal de produtos à base de cannabis ou o uso deles pelo SUS. Quer saber sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você numa próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Senhores,